Boa noite, Egas. A pergunta que lhe faço é o que é que está-se a passar efetivamente? Por que é que estamos a testemunhar esta volatilidade com pontos de alguma forma até extremos em alguns casos, mas variações, digamos assim, significativas? O que é que se passa com a nossa taxa de câmbio? Bom, primeiro agradecer pelo convite e para dissertar sobre este tópico. E a começar por dizer que, teoricamente, a taxa de câmbio é o preço de uma moeda, quer dizer, o preço quanto que nós temos que pagar para comprar o resto, né, o restante das moedas externas. E, tal como é uma regra geral na economia, a taxa de câmbio resulta da interação entre a procura e a oferta de divisas. Ou seja, se procuramos mais dólares, é esperado que o dólar aumente de preço em relação ao metical, o que significa a depreciação do metical, mas se houver uma procura maior por nossa moeda, pelo metical, como no caso em que nós temos maiores níveis de investimento, né, a nível interno, ou de fluxo de capitais para dentro do país, então é esperado que a nossa moeda aprecie. Então, estamos num contexto onde, do ponto de vista teórico, o que está por detrás da procura e oferta de divisas, o que influencia o mercado são diferentes fatores, desde o nível de importações que o país faz, porque vai precisar de moeda externa para o efeito, o nível de exportações que o país também tem, porque entra em contrapartida dólares ou divisas associadas a essas exportações, e também podemos associar ao nível, né, do consumo, ao nível do nível de crescimento da economia interna, porque o crescimento pode levar ao aumento do rendimento e o rendimento pressionar também maior procura de bens externos, assim como os preços relativos. Se aparentemente os preços estão mais baratos fora do país e por causa da baixa competitividade dos nossos produtos, também pode justificar uma maior pressão sobre a moeda externa. Agora, o que é que sucede? É que essas variáveis, para o nosso contexto, elas seguem uma estrutura, quer dizer, da nossa economia que, na verdade, tem características, né, como nós sabemos, ligadas, por exemplo, ao fato de temos que depender, por exemplo, de maior nível de importação de produtos básicos para o nosso consumo, que implica, na verdade, uma maior pressão sobre a taxa de câmbio e também a dependência excessiva em relação às exportações ligadas ao setor extrativo, que por sua vez dependem de preços de mercadorias, de preços internacionais, e a sua variação naturalmente afeta o volume de dólares que entram no país para equilibrar a taxa de câmbio. Então vamos ter uma taxa de câmbio que é sensível à pressão que nós fazemos para comprar produtos fora e é sensível a entrada de recursos. O que é que se passou efetivamente ao nível das importações, ao nível das principais commodities que referiu e também, e podemos eventualmente associar isto à situação que se vive agora da crise provocada pela pandemia da Covid-19? Bom, se nós olharmos para os picos que a taxa de câmbio observou, considerando, quer dizer, se nós começarmos por 2016, que é um período relativamente mais recente, nós tivemos em 2016 duas situações principais. A primeira situação houve redução do preço de carvão, houve redução do preço das principais mercadorias, do alumínio, por aí em diante, e isso reduziu a quantidade, quer dizer, pode não ter reduzido o volume de exportações, mas reduziu o valor, quer dizer, que é preço Sim. vezes quantidade, reduziu o valor das exportações que entravam no país, significa que o país tinha menos dólares para poder sustentar as suas importações, que estão altas, que nós sabemos que temos um déficit da balança comercial crônico. Então isto naturalmente resultou num aumento abrupto da taxa de câmbio de cerca de, quer dizer, estávamos nos 35, 40, passamos de repente para 78, quase 80 meticais. O que, só para ver que a taxa de câmbio tem quer dizer, a taxa de câmbio é o reflexo da vulnerabilidade da nossa economia. Veja que só conseguimos reverter a situação, quer dizer, aliada às medidas que o Banco Central tomou, vimos que aumentou as taxas de referência
praticamente de forma, né, de forma agressiva, conforme vimos, tanto quanto está a acontecer agora, mas já aconteceu isso em 2016, mas o fator que mais determinou, por exemplo, para o reequilíbrio foi o preço de carvão, que voltou a aumentar paulatinamente. A Vale começou a exportar mais e passaram a entrar mais divisas, que justificaram mais uma vez este equilíbrio entre a procura e a oferta de dólares. E acabamos tendo a taxa de câmbio a reduzir paulatinamente dos 78, 75 até... Mas ao nível das nossas importações, sendo um país essencialmente importador, até que ponto é que isto afetou, tendo em conta que estamos num momento de crise, digamos assim, em princípio há uma redução das nossas capacidades de procura de bens e serviços? Bom, esta é uma pergunta interessante, porque é esperado, teoricamente, que quando o país está numa situação de crise, o seu nível de crescimento econômico é reduzido, significa que o rendimento das famílias, dos agentes econômicos é menor, então deveriam pressionar menos, a taxa de câmbio através das importações. Mas nós temos que notar que o grupo de bens que nós importamos são aqueles básicos, são aqueles essenciais, são produtos alimentares, são aqueles bens que nós dependemos deles para poder... Da nossa subsistência. Exatamente. Significa que, por mais que o nosso rendimento reduza, a pressão sobre a taxa de câmbio vai se manter pela natureza de produtos que nós importamos. Que é arroz, às vezes milho, apesar de nós produzirmos a nível interno, o combustível, enfim. E isso, na verdade, podemos até notar que mesmo com a redução do crescimento econômico, acabou, pelo contrário... A procura desses bens não se alterou. Exatamente, sempre vai refletir, por exemplo, a quantidade, de número a demanda interna, que pode refletir a quantidade de pessoas da população que existe no país. E como é que vê a forma como o Banco Central está a endereçar esta situação no conjunto das medidas que toma através da política monetária? E recordar que o Banco de Moçambique injetou divisas através de uma linha de crédito de 500 milhões de dólares. Bom, em geral, eu diria que o Banco de Moçambique tenta responder usando as medidas disponíveis, quer dizer, os instrumentos recomendados, né, pela teoria econômica, mas nós temos que saber que, pronto, o grau de resposta, a eficácia de todas essas medidas se atrela, quer dizer, vai estar amarrado à conjuntura econômica que o país apresenta. Ou simplesmente, por mais que tenhamos o Banco de Moçambique, por exemplo, a implementar medidas com vista a conter, por exemplo, a inflação através da manipulação de certas variáveis, ou da oferta de moeda, por exemplo, ou diminuir a quantidade de moeda disponível na economia. Mas se, por exemplo, tivermos uma situação onde o preço internacional de mercadorias reduz, as nossas exportações reduzem e temos menor volume de divisas, a nossa taxa de câmbio aumenta, então, por causa desta excessiva importação, vamos ter como resultado um impacto, ou seja, uma certa anulação do efeito das medidas do Banco de Moçambique. Mas não só temos o lado fiscal também a exercer a sua pressão. Por mais que o Banco de Moçambique siga uma política, por exemplo, mais restritiva, enquanto o Estado continuar a pressionar através da efetivação de gastos, muitas das vezes ligadas à conjuntura ou ligadas à característica de despesismo, né, que caracteriza as nossas autoridades, né, por causa também de certos fenômenos que devem ser respondidos, né, pontualmente, como as mudanças climáticas, os desastres naturais, assim como a questão político-militar, enfim. Então temos aqui uma limitação estrutural, por um lado, por causa que faz com que, de certa forma, as medidas do Banco de Moçambique não alcancem eficazmente os agentes econômicos. Sim, não só não alcancem eficazmente, não tenham a eficácia desejada, como às vezes transparecem uma certa, quer dizer, chegam a transparecer uma certa nocividade à própria economia, ou seja, pelo fato de o lado fiscal ter características, ter uma estrutura que não coaduna com as políticas, ou não há muita consistência com as políticas do Banco de Moçambique. Às vezes o Banco de Moçambique, para poder, por exemplo, manter a inflação controlada, deve aumentar a níveis exagerados a taxa de juros, que acaba penalizando
Sim, o setor real da economia. Exatamente. E o setor produtivo. Em face desta conjuntura, é possível adivinhar o que se poderá vir a acontecer nos próximos tempos? O que é provável que venha a acontecer, com os dados disponíveis até esta altura? Bom, olhando para as perspectivas e basicamente olhando para os supostos determinantes da taxa de câmbio, principalmente para o nosso contexto, onde eu já falei das exportações, das importações, da conta corrente, podemos dizer que vai depender de dois fatores. Naturalmente, um dos fatores já está sendo controlado pelo Banco de Moçambique, que é reduzir o nível de oferta de moeda e assegurar que o mercado cambial tenha a quantidade de divisas que lhe possibilitem não termos uma expansão, não voltarmos a verificar uma depreciação, né, excessiva da taxa de câmbio, mas esta postura tem que ser sustentada pelo lado real ou pelas condições que vamos observar nos próximos anos. Em outras palavras, estou a dizer que, por causa de as economias estarem a experimentar ou terem boas expectativas sob o ponto de vista de recuperação, as vacinações estão em curso, as economias esperam crescer, né, neste ano e no próximo ano, principalmente. Então, há aqui uma retoma sob o ponto de vista de fluxo de investimentos, sob o ponto de vista de perspectivas dos países continuarem a fazer os investimentos que foram interrompidos, e este fluxo pode vir para Moçambique. Não só há uma recuperação do ponto de vista dos preços. Vimos que o preço do barril de petróleo tem estado a aumentar e as economias como a de Moçambique, que dependem da parte extrativa das exportações de divisas, então vão observar uma ligeira ou um aumento proporcional do aumento do nível de preço de commodities. E isso, naturalmente, vai resultar no aumento de divisas e, provavelmente, no equilíbrio desejado da taxa de câmbio no curto prazo. Agora, se voltarmos a ter uma situação que interrompa este fluxo, ou simplesmente, se nós considerarmos a situação de Cabo Delgado, que na verdade é uma esperança do ponto de vista de entrada de investimento e fluxo de divisas. Se nós tivermos... Refere-se aos projetos, sim, exatamente. Do gás natural. Exatamente. Se nós tivermos alguma interrupção, quer dizer, prolongada da entrada de investimento e de divisas associadas a esses projetos, podem também minar as perspectivas de recuperação de curto prazo que o país espera, né, ter consoante vão se comportando as variáveis macroeconômicas ao longo do tempo. Egas Daniel, muito obrigado pela sua prestação aqui no Seminário Econômico. Estivemos aqui a analisar esta situação conjuntural que tem que ver com a volatilidade que temos assistido na nossa taxa de câmbio.